Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Abre Chaves. Eu sou o Pedro e este talvez seja o último vídeo mais teórico sobre o processo de compilação C++. Eu já comentei em alguns vídeos qual é o processo. Quando estamos escrevendo um arquivo C++, é muito comum que tenhamos vários arquivos .cpp e esses arquivos eles precisam ser organizados e combinados para que gere a nossa aplicação final. E essa organização e combinação, ela passa por dois processos, que é o processo de compilação em si e o processo de linking, linkagem. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um projeto simples, um projeto recém-iniciado, né, limpo. E então vamos mexer algumas coisas aqui. Esse projeto ele simplesmente exibe uma mensagem, que é a mensagem de Hello World. Então eu queria trocar essa mensagem por uma função que fizesse exatamente a mesma coisa. E a função poderia chamar log. E essa função, para escrever uma string, ela fará exatamente a mesma coisa que está fazendo dentro da main. Beleza. E aí, obviamente, dentro da main, eu vou trocar essa função pelo log que eu acabei de escrever. Beleza? Se eu salvar e executar esse programa vai exibir o Hello World normal, beleza? E ok, é o resultado esperado, certo? Mas como eu disse, né, normalmente nós criamos uma aplicação com vários arquivos e aí eu gostaria então de separar este log em um outro arquivo. Então eu vou criar aqui um arquivo log.cpp. E aí o que eu preciso fazer é levar inclusive o include IOStream, porque eu estou usando o serout. Então vou levar o meu include para o log cpp. Ok, então quando eu volto aqui na main, se eu tentar executar, o que vai acontecer é que ele vai me mostrar que tem alguns erros. E esses erros vocês observam que começam com C. Ele fala que o identificador log não foi encontrado. E de fato, né, eu já mencionei que é necessário que todos os símbolos do C++ exista uma declaração. Então, para declarar, eu preciso simplesmente escrever então como é essa função log. Então a função log aqui, ela simplesmente recebe um ponteiro char e ok. Então se eu executar o meu programa novamente, beleza, ele vai executar conforme esperado. Mas agora, imagine que eu cometo um erro. E aí lá na minha classe log, no meu arquivo log, sei lá, chama log2. Por alguma razão eu fui refatorar e escrevi log2. E aí, beleza. Se eu tentar executar esse programa novamente, o que vai acontecer? Aí exatamente o ponto que eu mencionei sobre o último passo. Dentro da main, ele tem a função log e ele chama o log, ou seja, ele encontra a definição, então ele consegue compilar normalmente. O problema é no último estágio, onde ele diz que ele não encontra o símbolo. O que você escreveu? Então você está procurando um símbolo, certo? E aqui ele mostra um erro diferente, que é um erro LNK 2019, que eu não consigo resolver um símbolo externo. Ou seja, você escreveu um log, mas aonde que está esse log? E aí exatamente no processo de linkagem que acontece esse problema. Então se eu voltar aqui para log e executar novamente, beleza, ele vai mais uma vez compilar esse programa corretamente. Agora então imagine que ainda eu tenho uma função que vai ser de somar. E essa função, inicialmente, ela escreve soma e depois ela retorna a soma. Não sei se isso faz muito sentido, no entanto, apenas para exemplificar. E aqui eu gostaria de chamar essa soma. Então eu quero chamar soma 10 e 5. O que é esperado? Que ele escreva soma. Ok, na verdade eu não exibia o resultado da operação. Ok, vamos voltar lá no log e mudar de novo o nome. Só para nós vermos um exemplo.
Aqui também, log 2, a gente vai ter o mesmo problema de linking, porque ele não vai encontrar o log, certo? Isso é o esperado. Beleza. E aí, então, se eventualmente eu comentar o log aqui dentro da minha soma e tentar executar, o meu programa vai executar normalmente. Por quê? Porque ele não está usando o log. Ele não tem uma chamada de log na qual ele precisa linkar o log com uma função específica, apesar de ter a declaração. Mas essa declaração, do ponto de vista do programa, pode ser uma outra. Não necessariamente precisa ser a mesma declaração que está no arquivo log. É um pouco confuso, mas a declaração ela só mostra que algo existe, mas não o que ele faz. Então, essas coisas poderiam ser dois logs diferentes. Mas se eu comentei soma, e aí o meu programa executou normalmente, beleza, né? Então, esperado. Então você pode pensar o seguinte, se eu comentar soma dentro da main, ou seja, se eu não estou chamando soma, eu não estou chamando log. E se eu não estou chamando log, isso não vai dar problema. No entanto, isso não é o que acontece. Se nós olharmos, nós temos o mesmo problema de linking. Por quê? Porque tecnicamente é possível que você chame essa função soma em algum outro lugar no seu programa. Então, se você tem uma chamada da função soma, para ela funcionar, ela precisa fazer uma linkagem numa função log, o linking vai entrar em ação e vai tentar fazer essa linkagem, certo? Então, é necessário que você, se caso você tenha uma chamada da função, que essas funções precisam coincidir, a declaração e a definição, seja onde essa definição estiver. Uma outra coisa, um outro problema de linking é um linking duplicado, por exemplo, né? Uma duplicação de função. Então, por exemplo, se eu copiar esse log e salvar aqui na main, certo? E, inclusive, eu preciso levar o meu IOStream novamente. Então, se eventualmente eu... Aqui, então, agora eu tenho minha declaração log, minha definição log, e eu tenho também o log, né? E aqui eu chamo log. Se eu tento executar, inclusive ele também dá um erro. Porque ele fala, ó, existe já um objeto definido. Esse objeto definido, provavelmente, né, tem uma ou mais definições, tem uma definição múltipla encontrada. Então, o que aconteceu é que ele encontrou um log aqui e ele não sabe para onde ele vai olhar, certo? Uma última coisa, um último ponto é que se eventualmente você remover a main e tentar executar o seu programa, ele vai também dar erro de linkagem. E aí ele vai falar, ó, nós não temos uma referência de entrada. Mesmo que você escrevesse o seu programa C++ em um arquivo só, você ainda poderia ter esse problema de linkagem. E aí um último ponto é que o seu programa pode começar por um outro lugar, não necessariamente pela main, né? Então, se nós formos na propriedade do projeto, Linker Advanced, aqui nós temos o entry point, nós poderíamos escolher outro entry point, não necessariamente a main, certo? Então, se nós voltarmos com a main aqui, vai dar tudo ok. Eu só preciso remover essa duplicação. E é isso, certo? Nosso programa está funcionando. É meio sem sentido, mas está funcionando. Beleza? Esse é basicamente o funcionamento de linking. Tem outras coisas, outros detalhes, como o uso da palavra static para evitar duplicidade. Quando tivermos, às vezes, dependências e mais dependências utilizando headers ou, às vezes, classes, nós poderemos encontrar outros problemas e aí vamos falar disso no futuro. Certo? Espero que tenha ajudado. Deixe seu like, compartilhe, comentário. Fique à vontade. Beleza? Valeu, abraço, até a próxima.